Dando sequência, a guerra na Ucrânia entra no seu terceiro ano sem sinais de uma resolução. Próxima aí, em meio a toda a incerteza, né? Quem sofre, claro, é o luto constante, é a população do país. E a reportagem agora da Letícia Miyamoto. A jovem Elizaveta Kravchenko, de apenas 17 anos, retornou da capital ucraniana, Kiev, para onde se mudou há algumas semanas, para enterrar a mãe, o irmão e a irmã, mortos por um míssil russo. A mãe, segundo colegas, planejava ir morar com a filha, um sonho que chegou ao fim após o bombardeio em Kramatorsk, no leste da Ucrânia. O ataque formou uma cratera cheia de escombros e de objetos da família, álbuns de foto, anotações e brinquedos. O impacto do míssil foi tão forte que arrancou portas, janelas e telhados de cerca de 140 casas nos arredores. No funeral, em meio ao frio e à neve, o padre Igor pedia que todos rezassem pelas almas daquela família. O religioso afirmou que precisou buscar forças na fé para realizar tantos funerais e desabafou. Isso deixa marcas na alma por muito tempo. O conflito, que entra no terceiro ano, é marcado por cenas que chocam o mundo, mas, ao mesmo tempo, gera uma onda de solidariedade aos ucranianos. Em Berlim, 160 pessoas fizeram uma vigília com velas em frente ao parlamento da Alemanha. Pediram o fim do conflito e a volta da paz no leste europeu. Para a Martina, o conflito poderia ter sido evitado e o medo agora é deixar que a Ucrânia lute sozinha. Diante da falta de apoio e do fracasso na contraofensiva no ano passado, o exército ucraniano enfrenta uma situação extremamente difícil, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Na véspera da data que marca os 2 anos do conflito, ele voltou a fazer um apelo aos países ocidentais para que acelerem as entregas dos prometidos sistemas de defesa aérea e de caças ao país. Em entrevista coletiva ao lado da primeira-ministra dinamarquesa, que foi a Kiev demonstrar apoio aos ucranianos, Zelensky reconheceu, porém, que o processo eleitoral dos Estados Unidos é um desafio para a aprovação do pacote de ajuda militar de 60 bilhões de dólares, que depende do aval do Congresso americano. Em Washington, o presidente Joe Biden afirmou que os aliados da Ucrânia não podem ir embora agora. O democrata fez um apelo para que os congressistas republicanos desbloqueiem um socorro a Kiev, que está ficando sem munições, o que aumenta a preocupação com o novo avanço das forças russas sobre uma população castigada pelo conflito. They have to come back. They have to come back and get this done. Desde o início da guerra, entidades, governos e especialistas alertam para a gravidade do conflito, principalmente para o impacto na vida de milhões de pessoas, sobretudo crianças, que chegaram a ficar meses abrigadas em porões e bunkers. Segundo as Nações Unidas, crianças continuam sendo mortas na área de guerra e a saúde mental das que sobrevivem é absolutamente devastadora. Já muitas foram forçadas a passar entre 3.000 e 5.000 horas no subsolo. Mas, em Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, segue ignorando a pressão internacional. Em 23 de fevereiro, quando o país celebra o Dia dos Defensores da Pátria, Putin elogiou o trabalho dos militares russos que atuam na ofensiva, chamados por ele de verdadeiros heróis do povo. Вы, наши подлинные народные герои. Mas, na sessão do Conselho de Segurança para discutir os efeitos de 2 anos da guerra, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, subiu o tom e disse que já é hora do conflito acabar. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, tivemos 2 anos de combates, 2 anos de sofrimento, 2 anos de alimentando tensões globais. Chega, desprezar as leis e a Carta da ONU tem sido um problema. Honrar os acordos é a solução. Isso significa respeitar a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Também na ONU, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, reforçou que o país é quem mais deseja a paz.
Agora são 7h39, é justamente sobre este assunto que nós vamos falar agora com o professor de Relações Internacionais, Gunther Hüditz, sobre os desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que esperar aí para os próximos meses, essa guerra que, como a gente viu aí na reportagem de Letícia Miyamoto, já entra no seu terceiro ano, completa 2 anos justamente hoje, dia 24 de fevereiro de 2024, data que vai ser lembrada por muitos e para muitos. Vai entrar para a história aí, né, professor? Muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação. Bom dia, Paula, Marcela, todos que nos assistem. Infelizmente, sim, é uma data que entrou para a história. Lembro claramente, 2 anos atrás, acordar nesse dia e olhar e falar, não, ele não fez isso. Eu realmente, como analista ouso dizer que 99% dos analistas não acreditaram que o presidente Putin faria isso e fez. E mostrou que realmente estamos numa nova fase da política internacional e uma fase que veio para ficar, em que a possibilidade de conflito voltou a ser uma variável importantíssima na análise da política global. E, portanto, esse conflito tende a perdurar, dependendo do que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fizer ou não fizer, e acho que tem impactos globais de vários países, e eu ouso dizer que pouquíssimos países saíram ganhando com isso. Na verdade, a grande maioria perdeu, e por isso que essa guerra é tão importante. Professor, bom dia. Como o senhor disse, havia uma avaliação inicial, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, se imaginava uma ocupação ali próxima da fronteira, uma verdadeira, aquele clima de guerra fria, e de repente ele surpreendeu de fato. Aí, professor, também nós tivemos, e se imaginava uma ação russa muito forte, um poderio militar, que também não se demonstrou, até que ponto essa demora agora? Claro que a Ucrânia recebeu ajuda, mas tem uma situação muito mais delicada, mas a própria Rússia também agora, ela espera vencer justamente pelo cansaço. Como é que o senhor avalia esse momento que vivemos? Bom, Marcelo, inicialmente, essa incapacidade russa de derrotar a Ucrânia rapidamente pegou todo mundo surpreso, inclusive militares americanos. Eu lembro de ler uma entrevista com um ex-comandante da OTAN, um general americano, que ele disse claramente, não esperava. Por quê? O exercício militar Vostok de 2018, que a Rússia faz a cada 2 anos, impressionou muito o mundo inteiro. Parecia efetivamente que as forças armadas russas tinham chegado no patamar americano. E a incapacidade de derrotar um país vizinho infinitamente inferior em número de equipamentos militares, de soldados, também de economia, população, mostrou que não era aquilo, por uma série de razões, que não cabe agora a gente discutir, que está sendo discutido e vai ser discutido por muitos e muitos anos. Mas mostrou claramente que a Rússia não era aquilo que se esperava, não é, e não vai conseguir se recuperar tão cedo disso. Mas essa é a preocupação que principalmente os europeus têm, principalmente os países do leste europeu, em especial os países bálticos, porque o entendimento é que Vladimir Putin não vai parar na Ucrânia. Enquanto essa guerra durar, ele já está tentando se recuperar econômica e militarmente, e que possivelmente vai tentar fazer outras situações como a que ele provocou 2 anos atrás. Professor, agora do lado ucraniano, o senhor acredita que tem disposição ainda, vou utilizar essa palavra, tem fôlego para os soldados ucranianos, para a Ucrânia, para Zelensky, manter essa guerra por mais 1 ano? Eles não estão mais esgotados do que o lado russo? A fadiga ucraniana está começando a aparecer, principalmente pela dispensa do comandante do exército ucraniano na semana passada, e que mostra aí um problema interno, em que os militares querem uma convocação geral, principalmente de jovens. Isso aqui acho que
é algo que não se tem ainda o pleno entendimento no Brasil, a fim de preservar a juventude para o futuro do país, os jovens entre 18 e 26 anos, 30, não foram convocados para essa guerra. Foram os acima de 26 anos até 40 que estão lutando. E que, para conseguir efetivamente tentar recuperar os territórios perdidos nessa invasão, e até mesmo a própria Crimeia, que foi invadida em 2014, os militares vêm pressionando o presidente Zelensky a fazer uma convocação geral, especialmente dos jovens. E por isso que há essa tensão, essa dispensa, e mostra que realmente chegou num ponto em que está numa situação em que nenhum dos dois lados tem a força suficiente para ganhar do outro. De novo, enquanto os americanos mantiverem o pouco ajuda que ainda estão mandando. O último pacote de ajuda militar americano termina agora em março. Se terminar agora em março e aí efetivamente não chegar mais nova, principalmente, como a Paula disse, munição, principalmente de artilharia, os russos podem conseguir começar a virar essa guerra. E é justamente isso que o presidente Putin, como não conseguiu vencer, está jogando em que o Ocidente tem essa fadiga do conflito e que não apoiem mais a Ucrânia, principalmente os Estados Unidos, que realmente nesse conflito, para a Ucrânia, na verdade, para o mundo é o que importa, porque os europeus não têm a base industrial de defesa suficiente para sustentar a Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, a produção de munição de um ano dos países da União Europeia é o equivalente ao que a Rússia gasta em um mês nessa guerra. Portanto, para a Ucrânia continuar lutando, a ajuda militar americana é essencial. Sem ela, aí essa guerra pode terminar mais cedo. A situação se complica, né, professor, que nós teremos as eleições lá nos Estados Unidos em novembro. Está longe, mas é claro que cada ato que é realizado hoje por Biden, ele vai ser contabilizado politicamente ou não. Inclusive, o seu principal adversário, o ex-presidente Trump, já começa a fazer críticas à OTAN e também em relação à postura com Putin. Ele tinha, evidentemente, uma melhor relação com Putin. Ao mesmo tempo, também, como o senhor falou, ninguém acreditava que ele ia fazer aquilo. Chama muito ainda a atenção a morte do opositor Navalny, né, que era o principal opositor. Até que ponto, ou seja, não tem limites. Putin, ele quer mais um mandato. Então, as eleições também vão aí marcar a conduta a partir de agora, entrando no terceiro ano desse conflito, professor. Bom, Márcia, deixar bem claro, a Rússia não é uma democracia. É uma autocracia com essa fachada de eleições que vão ocorrer agora em março, em que o governo só autorizou participar quem ele sabe que não tem condições de ganhar. Então, inclusive, a morte, né, do opositor do Navalny foi realmente um símbolo dessa preocupação que o presidente Putin tem de perder o poder. Ele já alterou a Constituição várias vezes para continuar mandando na Rússia. Ele manda na Rússia desde o ano 2000, quando ele foi eleito. Ele chegou ao poder em 99, como substituindo interinamente o ex-presidente Yeltsin, e se manteve no poder desde então. E todo mundo tem a certeza que ele vai ganhar essa eleição e que ele deve permanecer no poder no mínimo até 2036. Do lado americano, na verdade, a eleição de novembro já está posta. A incapacidade do Partido Republicano de conseguir votar esse pacote na Câmara dos Deputados, mais um pacote de aproximadamente 60 bilhões de dólares para a Ucrânia continuar sobrevivendo, e é isso, continuar sobrevivendo, mostra que esse neo-isolacionismo americano, que não é novo, ganhou força e que, portanto, já está interferindo na atuação americana no mundo. Na verdade, para mim, já impactou.
se um dos consensos na elite pensante econômica americana, o que a gente chama, né, o interesse do Estado americano, que era a aliança com a Europa, ser o pilar da política externa americana, se isso já está sendo questionado, isso já colocou em xeque a própria liderança americana no mundo. Os outros aliados também já vão começar, já estão começando a pensar se realmente numa outra eleição não pode vir algum outro candidato também neo-isolacionista, não só Trump, porque o Trump é a representação de uma parte da sociedade americana que, entre aspas, está cansada desse papel internacional da liderança americana e que deveria olhar para dentro dos seus próprios problemas. Então, esse processo já afetou a liderança americana no mundo. Mesmo que o Biden consiga ser reeleito, já de alguma forma houve uma trinca, né? Houve uma trinca já nesse cristal e que já impactou para o mundo, para a estabilidade do mundo. Professor, aproveitando que vocês estão falando, né, você e o Marcelo Matos te perguntou justamente sobre eleições também americanas. A gente sabe que nesse ano tem eleições russas também. Pelo desenrolar do que o senhor falou agora, eu acredito que a sua resposta seja uma, mas vou deixar para o senhor mesmo. Entre as eleições americanas e as eleições russas neste ano, qual das duas o senhor acredita que mais vai mudar o rumo dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? A americana. A americana que está ainda em aberto. A grande chance do ex-presidente Trump ganhar, sim, boa parte dos analistas coloca isso, mas a complexidade do sistema político americano e das eleições americanas é tão grande, que está em aberto. Na verdade, essa eleição pode ser decidida para um lado ou para o outro por questões de alguns poucos milhares de votos, como foi 4 anos atrás. Então, tem ainda muitos casos na justiça do ex-presidente Trump, né, para serem resolvidos, e principalmente, acho que para as pessoas entenderem, lá as eleições, o voto não é obrigatório. E como ocorre no meio da semana, as pessoas lá ganham por hora trabalhada, significa que você tem que estar disposta ou disposto a sair do trabalho, não receber essas horas trabalhadas para ir votar. O que pode acontecer é que, por exemplo, muitos eleitores republicanos que não apoiam Trump não irem votar. Muitos independentes que não apoiam nenhum nem outro não irem votar, como aconteceu com a Hillary Clinton há 8 anos atrás, só que inverso, né? Ela que perdeu para o ex-presidente Trump. Então, a eleição, no meu entender, nos Estados Unidos ainda está em aberto. Como os Estados Unidos ainda são a única superpotência do mundo com essa capacidade econômica, industrial, tecnológica, empresarial, de influenciar no mundo e principalmente agora com essa nova dinâmica militar, se voltando a ter preponderância, essa capacidade de atuação militar simultânea em vários locais do mundo ao mesmo tempo, essa eleição é central para o futuro da estabilidade ou instabilidade do mundo. Professor, quer dizer, então se imaginava um poderio militar russo extremamente grande, potente, isso não aconteceu. Então, Putin vai conseguir, de repente, vencer essa guerra no cansaço mesmo. Ele deve anexar todos esses territórios que ele invadiu, vai mudar a geografia da região. E, como o senhor falou, quer dizer, cada um começa a se preocupar com o seu pedaço, né, o seu quadrado ali, a Europa, os Estados Unidos, né? Lembrando também que a China acompanha também muito de perto, porque ela vai ser beneficiada justamente em relação à Rússia, né? Ela deu o aval a tudo isso. Então ele vai ganhar no cansaço mesmo, não pelo poder bélico, mas também, né, professor, sempre ficou esse respeito que existe com relação à Rússia, o arsenal que ela tem na bomba nuclear, que preocupa todo mundo, né, professor? Bom, Marcelo, é esse ponto final que é mais importante.
A Rússia mostrou que não tem essa capacidade militar convencional no mesmo patamar que os americanos têm, ou seja, uma capacidade de atuação conjunta das Forças Armadas como uma única forma de fazer guerra que se imaginava que tinha e não tem. Mas a Rússia continua sendo, e isso os americanos não gostam de falar, mas de vez em quando eles falam, principalmente os analistas americanos, continua sendo o único país que tem a capacidade de infligir danos irreparáveis nos Estados Unidos. O que eles querem dizer com isso? Destruir o país como um todo. Por quê? Mesmo com a redução dos mísseis e das ogivas que foram assinados nos tratados mais recentes do START, hoje 2.580, mais ou menos isso, ogivas nucleares que a Rússia tem, são suficientes para destruir o planeta, não só os Estados Unidos, o planeta, algumas vezes. Os americanos têm mais as suas 2.500 e poucas ogivas também. Então, a Rússia vai continuar sendo um ator militar importante, não tanto pelas Forças Armadas, convencionais, mas pelo arsenal nuclear. Só que Putin vai buscar reconstruir essas Forças Armadas, vai procurar refazer os erros, reparar e voltar a ser uma grande potência convencional. Contudo, a sua economia está sofrendo com isso, vai sofrer ainda no futuro. As pessoas estão dizendo as sanções ocidentais não fizeram nada na Rússia. Fizeram sim. Ela se tornou um país completamente dependente de commodities, principalmente de petróleo e gás. Ela vinha desenvolvendo outros setores, não vai conseguir. Hoje ela é um parceiro júnior em relação à China, que é um fator importante a gente conversar sobre isso. A China ganhou, mas não ganhou tanto quanto alguns imaginam. Então, a Rússia hoje saiu enfraquecida desse conflito. Ela não é um parceiro em pé de igualdade com a China, como se imaginava literalmente 2 anos atrás. Hoje, ela é um parceiro júnior nessa relação que depende da China e só está conseguindo se manter de pé justamente por causa do apoio chinês. E, professor, para a gente ir caminhando para os nossos finalmente aqui da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco para a gente sobre os impactos da guerra Rússia-Ucrânia sobre o Brasil. A gente sabe que o Brasil exporta muito petróleo, mas refina pouco petróleo. Alguma dificuldade em relação a essa parceria aqui para o nosso país, enquanto essa guerra vai se discorrendo, vai dando andamento? Bom, Paula, eu diria assim, vou tentar resumir um pouco, até para a gente poder falar do Brasil. O Brasil saiu perdendo como praticamente o mundo inteiro. Porque pela inflação que essa guerra gerou, as pessoas já estão esquecendo, mas ainda estamos vivendo um processo inflacionário do Brasil, vem recedendo, mas no mundo inteiro ainda, principalmente no mundo desenvolvido, a inflação está alta por causa das commodities. Então, você tem juros altos nos Estados Unidos, na Europa, o que afeta a capacidade do Banco Central brasileiro também a baixar mais os juros aqui no Brasil. Então, economicamente, o mundo inteiro sofreu. A Ucrânia é o país que está mais sofrendo, a China sofreu, os Estados Unidos estão sofrendo, a Europa sofreu demais. Ela perdeu a sua competitividade econômica porque perdeu o gás russo e está praticamente estagnada economicamente, dependente dos Estados Unidos. A China está sofrendo porque agora ela está sofrendo um cerco tecnológico ocidental, portanto, o grande setor que o presidente Xi Jinping imaginava que seria agora o motor do crescimento econômico chinês não é mais tecnologia, microchip. O país que está saindo melhor nisso tudo é a Índia. A Índia que está sabendo jogar muito bem posturas dos dois lados, é importante tanto para a China e Rússia quanto para o Ocidente, está tirando vantagem desses dois lados, até mesmo porque não se posicionou firmemente de um dos dois lados. Então, chegando no Brasil, eu quis dizer tudo isso por quê? Porque o Brasil, politicamente, do ponto de vista internacional, já sofreu com isso. Sofreu com isso porque o presidente Lula já fez algumas declarações praticamente 1 ano atrás que foram desastrosas em relação à guerra Rússia-Ucrânia, culpando os dois lados igualmente por isso. Agora vem sofrendo com essas outras posturas que ele fez em relação a Israel. Então, do ponto de vista internacional, o Brasil, frente ao Ocidente, está desgastado. Do ponto de vista econômico, nós também estamos sofrendo porque estamos ficando bem parecidos com a Rússia.
um país dependente fundamentalmente da exportação de commodities. Se essas commodities sobem, ótimo. Se elas não, a gente pode sofrer mais. Portanto, há reflexos aqui, as pessoas pensam que não, mas a nossa economia está interligada na economia global. Por isso que o que acontece lá fora tem impactos diretos e indiretos aqui. Por isso que os rumos desse conflito são tão importantes também para o Brasil. Nós vamos continuar observando, analisando. 2 anos de guerra, então, hoje, 24 de fevereiro de 2024. Guerra que completa 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia. Explicações aí do nosso querido professor de Relações Internacionais, Gunter Hudzit. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Até mais. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.